Olá, 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 muito boa tarde. Para nossa alegria, gratidão e satisfação, nós estamos começando um novo espaço. O espaço chama-se o X da Questão, vai ser sempre sábados ao meio-dia. Sábado é horário de almoço. E a pessoa que a gente vai conversar hoje, ela é mais ou menos que nem Pequi. Não sei se vocês conhecem Pequi. Pequi, assim, ou você gosta ou você não gosta. Entendeu? Não tem meio termo. Quem estará conosco conversando é a Janaína Pascoal, ela é jurista, esse é um aspecto importantíssimo da trajetória dela, política brasileira, ela é filiada ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, atualmente exerce o mandato de deputada estadual pelo Estado de São Paulo, é professora universitária, é advogada, é ativista, e ela é uma pessoa intensa. E todas as pessoas intensas, elas não cabem muitas vezes dentro das métricas ou dos parâmetros que as pessoas querem, porque todo mundo quer um político para chamar de seu. E aí isso abre espaços para algumas arrengas, algumas pendengas. Tudo bem, deputada? Como é que está a senhora? Tudo bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade. O senhor sabe que o senhor falou aí o PRTB, né? Esse R de renovador, eu tenho interpretado esse R como R da resistência, porque eu acho que a gente precisa formar uma resistência nas assembleias e no Congresso Nacional para todos os cenários, né, que podem se materializar em 2023. Então, eu tenho tratado esse R como R da resistência e aproveito esse espaço não só para convidá-lo a se filiar ao PRTB, porque eu sei que o senhor tem pretensões de se lançar candidato aí no Distrito Federal, mas para lembrar as pessoas que nos acompanham que nós temos aí alguns poucos dias para que busquem uma sigla, né, com que se identifiquem, para que se filiem, porque, infelizmente, o sistema eleitoral brasileiro ainda exige uma filiação partidária. Né? Eu defendo a candidatura avulsa, mas ela não está na nossa realidade, e nós temos que trabalhar com um sistema que está aí. Né? Então, fica aqui, né, o pedido para que os defensores da vida, desde a concepção, da família, das liberdades, entrem na política, porque é importante ocupar os espaços, se não ocuparmos, o mal ocupa, e para quem quiser vir ao PRTB, vai ser bem-vindo, bem recebido, e esse R é o R da resistência. Tá certo, essa é a nossa caríssima deputada, a doutora Janaína Pascoal. Lembrando que essa live está sendo transmitida também no LinkedIn, também no Twitter, no canal de Brasília, na Rádio London, para pegar os brasileiros pelo mundo, nos bastidores de Brasília e também no Facebook. Nós temos aqui por hábito, e eu vou começar agora a botar uma contagem regressiva enquanto as pessoas vão compartilhando, deputada. E aí nós temos uma pauta muito legal de assuntos. A Janaína não foi... Se uma mulher que enfrentou os bichos que enfrentou vai ter medo de pergunta, aí a coisa fica complicada. Tenho certeza que ela vai responder as perguntas. A única coisa que nós não aceitamos, não toleramos aqui, é uma coisa: ofensa. Ofensa já basta aquelas que a gente tem do dia a dia. Não vamos... nenhum tipo de ofensa, tá ok? Então vamos para a contagem regressiva e já voltamos, deputada. Enquanto a senhora pega uma água, eu vou pegar minha água também, tá bom? E já voltamos. Ajude-nos a ampliar. Agora nós estamos com 440 pessoas online na live. Vamos fazer... Me manda o link para eu pôr no meu Face também. Mando agora, enquanto a gente estiver fora da conversando, tá bom? Ok. Espere, compartilhe e já voltamos.
Agora sim nós estamos de volta com alegria. Esse é um ritmo, chama-se, deputada, chamamé. É um ritmo muito bom. Um ritmo da Argentina, um ritmo muito aqui do também pantaneiro. E assim, eu sempre digo, eu tenho a grata satisfação de terem feito esse chamamé em minha homenagem. Chama-se Dom Alfredo. Bom, muito lindo. Deputada Janaína, eu me preocupo muito com algumas questões que são colocadas dentro quase que de uma postura maniqueísta dentro da vida nacional. Costuma-se dizer que o brasileiro tem 2 neurônios, a favor e contra. Eu acho que não. Eu acho que o brasileiro é muito mais do que isso. Mas eu quero acreditar que nós estamos num processo de evolução da classe política. E é isso que eu vi quando a senhora falou em renovador. Nós precisamos renovar esperanças, nós temos que renovar enfrentamentos e nós temos que renovar a vida política nacional. Antes de mais nada, eu quero começar por uma barreira que muitos candidatos, muitos que querem entrar na vida pública enfrentam. Porque é tão difícil romper essa barreira e irmos para as chamadas candidaturas avulsas. Que barreiras a senhora enfrentou até hoje? Lógico que no nível do legislativo estadual e como jurista tem uma atuação limitada, mas essa será uma das suas bandeiras no Senado? A candidatura avulsa já é uma bandeira minha muito antes de eu pensar em entrar na política. Eu tinha uma visão, né, mais do ponto de vista teórico com relação a essas candidaturas, porque nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que garante o direito a todo cidadão, não só de votar, mas também a ser votado. Então, eu entendo que é uma garantia individual, né, não precisar afiliação a partidos. Por isso, inclusive, me inscrevi para sustentar oralmente na audiência pública que houve no Supremo Tribunal Federal para tratar dessa questão. Então, assim, do ponto de vista teórico, eu sempre fui defensora. E entrando na política, né, que, acima de tudo, eu me considero fazendo um trabalho de campo, entrando na política, eu me convenci que também, do ponto de vista prático, essas candidaturas seriam uma necessidade. Por quê? Porque o poder que se concentra nas mãos dos donos de partidos, e eu não estou revelando nada aqui, porque a própria imprensa fala em donos de partidos, né? Kassab, dono do PSD, Valdemar, dono do PL, Lula, dono do PT, e assim por diante. Então, o poder que se concentra na mão dos donos, ele é inimaginável, né? As pessoas não têm ideia, por exemplo, que um candidato que quer ser votado, quer se apresentar, e muitas vezes a população querendo votar nesse candidato, essa pessoa vai ter a candidatura inviabilizada porque o dono do partido não vai dar a legenda para ela, né? E esse dono de partido pode prender essa pessoa dentro da sigla, porque o prazo para filiar é um, e para apresentar a candidatura é outro, e simplesmente, né, impor a essa pessoa concorrer a um outro cargo ou dizer que ela não vai concorrer, pelos mais diversos motivos, né? Pode ser porque descobriu algo errado da pessoa? Pode. Pode ser porque a pessoa, por exemplo, não aceitou se submeter a alguma pauta, seja boa ou ruim? Pode. Pode ser por uma briga pessoal? Pode. Mas também pode ser porque alguém ofereceu uma mala de dinheiro, né, para que aquele partido não lance um candidato bom e competitivo, né? Também pode ser porque houve uma negociação, né, que às vezes não envolve dinheiro, mas envolve poder, para que não se lance concorrente a um determinado cargo. Também pode ser porque aquele candidato ou candidata, o que é muito comum, não aceitou receber dinheiro de fundo eleitoral, até partidário, e fazer contratos de fachada para devolver esse dinheiro para o dono do partido. Então, as razões são muitas, né, e, em regra, não são nobres. Então, nós precisamos das candidaturas avulsas, sobretudo para os cargos majoritários,
para que os partidos não se sintam, os donos de partidos, né, não se sintam com tanto poder, né, porque eles agem, na verdade, num verdadeiro cartel. Eles sentam, eles dividem espaços, eles montam chapas onde a população não participa e os quadros com melhores votações também não participam. Né? Então, assim, é muito grave o que acontece no Brasil, sob o ponto de vista da democracia, com esse sistema eleitoral que a gente tem. Eu sigo defensora das candidaturas avulsas, porque eu acredito que é o melhor para o nosso país. Agora, tudo isso que a senhora falou, eu estou sentindo na pele. O partido que me cobrou mais barato até hoje pela legenda cobrou R$500 mil. Imagina se você for pagar R$500 mil para ter uma legenda. Essa é a corrupção, e quando você começa a fazer campanha, você também enfrenta esse problema seríssimo da desconfiança do eleitor também. Agora, a primeira, a senhora também tem liberdade de viajar nos assuntos, não tem problema nenhum. Aqui, o mundo todo, o mundo político da América Latina, deputada, acompanha com muita atenção e com muita apreensão o aumento da presença do Foro de São Paulo. O Elpólio Carvajal fez uma série de denúncias que estão todas já sendo comprovadas. Um Tala já foi comprovado, o Petro na Colômbia, as malas de dinheiro para Cristina Kirchner, o Podemos, o Unidas Podemos na Espanha, que recebeu mais de 200 milhões de dólares para fundar um partido. Aqui no Brasil não aconteceu nada com as denúncias do Elpólio, e ele falou textualmente: tenho como provar e comprovar que no começo dos anos 2000 eu entreguei dinheiro para o senhor Lula da Silva. Como é que a senhora vê essa falta de interesse em cima dessa discussão do Elpólio? Não sei se a senhora está acompanhando, porque é um assunto... O senhor veja, quando eu apresentei a denúncia em face da ex-presidente Dilma, eu narrei, né, os empréstimos via BNDES para as empresas escolhidas, as obras feitas nas ditaduras amigas, os desvios na Petrobras, os empréstimos dos bancos públicos, a não contabilização. E houve todo um trabalho do mundo político para recortar a minha denúncia e deixar a parte, vamos dizer assim, da responsabilidade fiscal, da irresponsabilidade fiscal. Muitos partidos, que não o próprio PT, né, além do próprio PT, se uniram para transformar aquela denúncia numa denúncia referente exclusivamente à irresponsabilidade fiscal. Por quê? Porque não há interesse, né, desse cenário internacional ser descortinado. Não há esse interesse. E o que aconteceu ao longo de tantos anos? Os órgãos decisórios, né, as instituições que têm o dever de investigar, de acusar, de julgar, de denunciar, né, foram paulatinamente dominadas por uma mentalidade, né, que normaliza essa situação, né, na América Latina e no mundo. Então, é muito difícil a gente conseguir, né, dar andamento para essas apurações, porque os quadros que formam grande parte do Ministério Público, das polícias, do Poder Judiciário, foram formados em universidades simpáticas a essas causas todas. Então, quando nós levantamos essas questões, somos acusados de portadores de teoria de conspiração, de espalhadores de fake news, né? Mas é um movimento orquestrado. Ontem, por exemplo, eu fui a Iguape participar de uma audiência pública que eu considero uma das mais importantes, né, de que eu já participei, referente à demarcação de terras indígenas, né, em Iguape, Ilha Comprida, na região toda ali,
desse litoral paulista. Eu cheguei mais cedo, eu pude fazer dar um giro ali e verificar que eles querem demarcar terras urbanas como terras indígenas e eles querem desalojar famílias humildes, tá? Não estou falando de latifundiários, de grandes produtores, de grandes proprietários, porque esse é o factoide que se cria, né? Famílias humildes que estão ali há 100, 200, 300 anos. Então, eles criaram um processo burocrático, elaboraram ali um laudo antropológico, desconsiderando as populações que estão ali muito antes dos grupos indígenas, desconsiderando que esses grupos indígenas chegaram no final dos anos ali, no início dos anos 2000, ou seja, que não há, na verdade, essa cultura, e que muitas famílias já são decorrentes da união de indígenas com caiçaras, de forma que, na audiência pública, indígena mesmo não tinha. Havia militantes do PSOL, militantes do CIMI, né? Mas indígenas mesmo não havia. E o que me preocupa nisso tudo, além do direito daquelas famílias que vão ser desalojadas, o que querem é criar um território soberano dentro da nação brasileira. Então, seria uma soberania dentro da soberania, o que, na verdade, fragiliza até a nossa ideia de nação. E eu pergunto, quem está instrumentalizando esses povos indígenas? Né? Eu sou defensora dos direitos dos povos indígenas, até por isso acompanho essa discussão, porque o que querem é formar uma nação autônoma dentro do Brasil para dominar o país na virada dessa discussão. Então, assim, esse olhar mais global, né, do que está acontecendo, ele é importante, e por isso que eu digo que nós temos que formar quadros, preparar quadros para ocupar os espaços na política nacional e nos cenários estaduais e municipais também, para fazer o enfrentamento a esse movimento que é muito forte, né? Tem forças estrangeiras envolvidas, sim, e não tem nada de teoria da conspiração nisso. Agora, por que às vezes o pessoal da direita se incomoda comigo? Porque eu insisto que não é com gritaria, que não é com vídeo xingando ministro, xingando autoridade, gritando, não é com lacração que a gente vai conseguir, né? É preparando tecnicamente pessoas, convencendo os bons quadros que já há a se habilitarem, com pensamento estratégico, não é na gritaria e não é na força, entendeu? E assim, eu vou dizer para o senhor, como é difícil convencer os bons quadros a entrarem na política, como é difícil, porque as pessoas são muito atacadas, então é necessário ter um amor pelo país, assim, acima de qualquer coisa mesmo. É muito ataque, muita ameaça, muita acusação infundada. Então a pessoa tem a sua pequena empresa, o seu escritório, os seus títulos acadêmicos, ela tem a sua família, tem o seu patrimônio, ela fica pensando, para que eu vou me meter nisso? Entendeu? Então, a gente tem que fazer uma reflexão para que haja estímulo que os bons quadros ingressem na política. E o eleitor brasileiro, ele cobra muito um perfil, como é que eu posso dizer, truculento. É muito comum eu estar fazendo um enfrentamento profundo, com muito estudo, com muita leitura, a essas causas todas que a gente identifica, e as pessoas me escreverem me xingando porque querem que eu xingue, né? Querem que eu xingue o governador, querem que eu xingue os ministros, querem... Eu falei, gente, esse estilo truculento, ele só prejudica o nosso trabalho, entendeu? Porque aí você acaba dando causa a processos, a mandados de prisão, né? Como houve com alguns parlamentares. Eu não estou com isso defendendo, mas eu acho que ou a gente qualifica esse trabalho, ou a gente está fadado a ficar fazendo atinho, entendeu? Para jogar para a torcida. Né? Eu acredito mesmo na necessidade de qualificar essa tal direita, né? Que chegou ao poder, muito truculenta,
e que, com todo respeito, perdeu um grande tempo, né, insistindo num estilo que prejudica as nossas causas. Deputada, na medida em que a senhora vai falando, vão surgindo assuntos. A senhora falou da questão dos índios, eu me lembrei dos bitcoins, e para quem não sabe, a Constituinte lá no Chile, ela está aprovando o Estado plurinacional, que era um desejo deles aqui. Lá no Chile, as nações autóctones ou as originárias, que eles chamam, elas estão se formando como país, poderão defender a linguagem própria, poderão defender a moeda própria e tudo mais. Basicamente o que eles queriam aqui. E eu fico me questionando até que ponto, lógico que isso é tudo parte de uma estratégia. A Espanha, a região da Catalunha, por exemplo, luta. Hoje já não querem mais nem colocar 25% de espanhol dentro da sala de aula. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, durante o seu mandato, pode-se falar de qualquer coisa de você, da senhora. Agora, não se pode falar que tem qualquer tipo de corrupção. A senhora não se envolveu. Mesmo quando votou em pontos de vista contraditórios e que não foram de agrado de muitos ativistas, ninguém disse que a Janaína votou em determinado projeto de lei porque pôde colocar lá, ganhou tantos cargos, ganhou tantas coisas. É difícil se manter não corrupta dentro da estrutura do legislativo acostumado nessa barganha de dinheiro? Não, não é difícil, né? Eu acho até que é mais fácil trabalhar da maneira certa, porque você trabalha falando o que você pensa, defendendo as suas causas, mas, haja vista o costume da população, a chance de um político que trabalha como eu trabalho, né, ser reeleito é menor, tá? Eu vou te explicar. Então, por exemplo, todos os votos que eu dei, eu procurei subir na tribuna, explicar por que eu estava votando de uma forma ou de outra, né? O voto mais traumático foi no 529, mas eu votei sim porque eu consegui tirar vários capítulos. Eu tirei, por exemplo, o aumento do imposto causa-mortes, que ia inviabilizar as famílias mais simples fazerem um inventário, né? O pessoal da classe média não ia conseguir fazer um inventário, porque o imposto causa-mortes ia subir demais da maneira como estava no projeto. Eu consegui tirar essa parte inteira. Eu consegui salvar um hospital do câncer, um serviço de perícia para a população carente. Eu subi na tribuna e expliquei. Gente criticou, gente aceitou, mas eu sou transparente nos meus critérios. Por exemplo, existe um sistema que é distribuição de emendas, tá, pelos parlamentares. Um deputado estadual tem direito a entre 5 milhões e meio, 6 milhões de emendas previstas em lei, que ele vai indicar ali por volta de novembro, e as emendas serão pagas no ano seguinte, ao longo do ano. Quando o deputado vota com o governo, além desses 6 milhões, ele recebe outros tantos milhões. E diz que são as chamadas emendas voluntárias, que não tem previsão legal. Essas tais emendas, elas são liberadas muito rapidamente, entendeu? Então, assim, o deputado vai dizer que nem ontem eu fui lá para a Iguape. Eu posso mandar uma emenda para a Iguape? Posso, mas eu só vou poder indicar em novembro de 2022, isso vai ser pago ao longo de 2023, se for pago, porque tem emenda que eu indiquei em 2019 que não foi paga até agora. Se eu fosse da base do governo, se eu, vamos dizer assim, tivesse com o governo para tudo ou nada, votasse o que fosse, eu poderia chegar lá em Iguape e dizer, olha, gente, vou mandar tantos milhões, e esses milhões saem na semana seguinte. Então, o que acontece? Eu chego numa cidade, é muito comum eu ouvir, doutora, a senhora foi a mais votada aqui, e a senhora mandou uma emendazinha de 100 mil reais, enquanto o deputado que não recebeu nenhum voto aqui já mandou 2 milhões. A senhora não olha por exemplo, a cidade que mais me xinga, por São José do Rio Preto. A senhora não olha, não é que eu não olho, é que eu estou trabalhando da maneira que eu considero correta, entendeu? Mas isso dificulta muito para o político que trabalha assim ser eleito, porque a nossa dinâmica é a de mandar recurso.
entendeu? É recurso. Mandou dinheiro para isso, mandou dinheiro para aquilo. Peço a Deus que esses recursos cheguem, né, e sejam aplicados na ponta, porque muitas vezes eu vejo os recursos sendo encaminhados e não acontecendo o que precisa acontecer na ponta. Tá? Por exemplo, no orçamento do ano passado, a Casa liberou 4 bilhões para obras, para o governo do estado fazer obras. Eu não estou vendo essas obras acontecerem. Então, assim, a gente que trabalha da forma que eu considero a correta, né, fica com dificuldade porque a própria população cobra o estilo antigo, né, ou que deveria ser o antigo, mas que é muito atual. Essa questão de cargos é assustador, né? As pessoas votam e negociam cargos. Se vocês entrarem na transparência da Assembleia, vão ver que eu tenho cargos no meu gabinete que não estão ocupados desde o início do meu mandato, né? Eu tenho um gabinete enxuto. Então, assim, se eu não uso nem os cargos do meu gabinete, não teria nem sentido pedir outros cargos para fins de votação. Então, assim, o meu pensamento é de que a gente tem que, inclusive, enxugar as casas legislativas, não só para economizar, mas para os parlamentares ficarem mais visíveis, né? Eu acho muito importante para a democracia que o parlamentar precise subir na tribuna e explicar seu voto, agradando ou discordando, né? Porque aí é visível, você entende. Por que ele votou sim ali? Por que ele votou não? Por que ele entendeu que seria necessário fazer uma negociação para melhorar aquele projeto? Porque o dia a dia do parlamentar é muito intenso quando ele se preocupa com os projetos. Quando ele já fez um acordo com o governo, ele vai votar tudo e qualquer coisa, é tranquilo, ele fica passeando em evento, fazendo social, porque para ele tanto faz o projeto, ele vai votar de acordo com o que ele vai receber de recurso, com o que ele vai ter de cargo. Agora, quando você precisa estudar, o trabalho é muito intenso, é um trabalho complexo, porque chega um projeto, você avalia, ele vai ser aprovado ou não vai ser aprovado? Provavelmente vai. Então, o que eu posso fazer para melhorar esse projeto? Entendeu? Para aprimorar. E para isso é reunião com técnicos, é oitiva de deputados de um lado e do outro, é chamar secretário de governo. Isso tudo é um trabalho invisível para a população. Entendeu? É muito invisível para a população. E é cansativo, porque eu, particularmente, digo para a senhora uma coisa: no começo da legislatura, eu recebi convite de 2 ou 3 senadores amigos. Chegaram assim: Alfredo, vem trabalhar comigo. Eu conheço as figuras. São pessoas que estão às 5 horas da manhã no gabinete. Sim, e você... Tem pessoas, Janaína, porque assim, nós nos acostumamos, eu não estou defendendo a Janaína, eu estou defendendo a dignidade das pessoas. Eu não sei se... Eu vejo por mim. Eu conheço deputados federais e senadores que estão lá no Congresso Nacional às 5h30 da manhã todo dia e estão trabalhando. O problema todo é que nós, no Brasil, nós temos muito a questão do Grenal, é torcida. Nós deixamos de lado a racionalidade e vamos para isso que a Janaína falou, do gosto pelo enfrentamento. A própria direita, né, Janaína, que é uma construção recente, o mais antigo que falou em direita no Brasil morreu faz pouco tempo, Olavo de Carvalho. Então, se nós olharmos, em 2013, 2014... a maioria era anti-PT mais do que ser conservador. Uhum. E aí muitos querem continuar na postura de anti-PT, quando, na verdade, nós precisamos evoluir, porque esse país tem que enterrar de uma vez por todas esta podridão que foi o governo do PT, a passagem da esquerda. Agora, as pessoas muito perguntam, muito questionam, querem saber assim: Janaína, por que em determinados momentos você se posicionou? Eu não vi essa matéria que usaram aqui do Congresso em Foco, mas eu conheço o Congresso em Foco, e se o Congresso em Foco me disser que eu sou heterossexual, eu vou duvidar. Eu não confio assim no Congresso em Foco. O que é que saiu isso? Ele colocou aqui: Janaína pede saída imediata de Bolsonaro e se diz arrependida de voto. Tá. Sabe? Foi no começo da pandemia, tá?
eu fiquei muito indignada. Veja bem, com o passar do tempo, eu consegui enxergar razão nas falas do presidente. Mas no início da pandemia, até porque eu vi muita gente morrer, eu mesma adoeci gravemente, eu achei o estilo do presidente insensível demais, né? E eu queria que ele, naquele momento, que ele tivesse uma outra postura, uma postura mais responsável diante da doença. Então, eu pedi mesmo para ele sair naquele momento, porque eu estava indignada, né? E gente, eu sou assim, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto. Eu acho que se ele tivesse tido uma outra postura no início da pandemia, o que não significa ser a favor de fechamento, ser a favor de vacina compulsória, ser a favor de pôr pânico na população, mas uma postura mais solidária com o que nós estávamos enfrentando naquele momento. E o arrependimento do voto, eu sei que tem gente que não vai acreditar, tá? Mas eu não estava falando do voto no presidente. Eu estava falando do voto na Carla Zambelli, que foi a minha deputada, né, que é minha amiga, mas que eu tinha brigado com ela, porque assim, e eu falei isso na cara dela, tá? Não estou falando mal. Eu acho que esse estilo de puxar tanto o saco do presidente prejudica. Eu dizia assim para ela, Carla, pelo amor de Deus, você é uma mulher próxima do presidente, entendeu? Você tem que aconselhar, você não pode aplaudir tudo, você não pode... um parlamentar não pode ser torcida, sabe? E eu estava muito nervosa, porque eu vi o presidente falar que era uma gripinha, eu vi o presidente fazer aglomeração, então, assim, eu estava indignada, né? Pedi mesmo para sair naquele momento, estava indignada, fiquei internada logo depois, acho que 5 dias com Covid grave, acompanhei quadros de pessoas muito graves, entendeu? A falta de ar que eu senti com essa doença é algo que eu não desejo, meu Deus, é uma coisa que parece ter um caminhão no peito. Então, eu acho que ele teria que ter tido uma outra postura naquele momento, tá? Passado aquele primeiro momento, ele foi muito correto ao dar autonomia para as equipes econômicas para fazerem o auxílio emergencial. Acho que em nenhum outro país houve um socorro tão amplo para a população. Houve até abusos, né? Muita gente que não precisava receber. Eu acho que essas pessoas têm que sofrer processo crime, né? Mas aí é outra história. Ele adquiriu as vacinas, lutou por transparência nas informações sobre as vacinas, foi crítico da imposição das vacinas. Então, assim, ao longo do tempo, eu passei a concordar com esses posicionamentos dele. Tá? Então, assim, foi o que aconteceu. Não adianta eu inventar qualquer outra história. Porque, Janaína, várias pessoas falaram que era uma gripinha. Então, o Drauzio Varela, entendeu? O meu médico mesmo disse assim, isso é uma gripinha. Esse pessoal se desmente e a imprensa nunca critica, né? É um negócio tão absurdo. Então, assim, e olha, vou dizer para o senhor, o autoritarismo que veio num outro momento da doença, quando do segundo fechamento, quando das pessoas serem demitidas com justa causa por não quererem se vacinar, as universidades públicas aqui em São Paulo ameaçando jovens que passaram nos concursos mais difíceis, né, nos vestibulares mais difíceis, de perderem suas vagas. Esse autoritarismo todo, né, mesmo com as críticas que eu tenho ao presidente, e eu não vou babar ovo para ninguém, porque eu não sou assim, acabaram me reaproximando dele, entende? Porque eu falei, meu Deus do céu, essa gente perdeu toda a noção de limites, né? Você demitir pessoas com justa causa sem isso estar na CLT, instaurar processo administrativo contra funcionário público que não cometeu falta grave prevista em lei, tirar vaga de gente que fez vestibular, ameaçar pai e mãe de perder guarda de criança. Então, eu comecei a ver esse estado de coisas, né?
tão irracional para uma professora de direito que eu falei, quem pode, né, fazer o contraponto a essa irracionalidade? Com esse estilo dele, que muitas vezes me desagrada, é o presidente. Então, eu voltei, vamos dizer assim, a apoiar o presidente, porque eu não vejo alternativa. Né? Agora, mas Janaína, você vai aplaudir tudo? Você vai ser como uma Bia Kicis, como uma Carla Zambelli? Gente, jamais, entendeu? Eu não prometo que eu não posso cumprir. Eu só prometo o que eu posso cumprir. O que eu não posso cumprir, eu não prometo. Né? Me diga uma coisa. O Senado Federal cumpre o papel de peso e contrapeso ao STF. Sim, é o mais importante. As pessoas, hoje de manhã, as pessoas ficaram bravas até comigo quando eu disse, olha, eu não critico o STF. Primeiro, por uma formação pessoal política, eu não cheguei a concluir direito por outras questões. Mas a instituição STF é muito acima da sua ocupação pessoal e pessoal. Eu só vou interromper para responder o Cláudio Teixeira. Eu vou lembrar da entrevista do ministro da Casa Civil, que ele disse que ele conhecia o Bolsonaro deputado e não gostava do Bolsonaro deputado, e que agora passou a gostar do Bolsonaro presidente. Ou seja, as pessoas podem mudar, só quem não pode mudar de opinião é a Janaína, tá, Janaína? Então, você tem que cala a boca, Janaína, que você não pode mudar de opinião, certo? Agora, eu lhe pergunto, o que o Senado precisa fazer para instaurar impeachments, processos contra os ministros do STF? O fato dos ministros terem muitas vinculações e muitos interesses, eu vou contar uma historinha para a senhora que me contaram, eu não vi. Eu sou jornalista político aqui em Brasília. Dizem que, na semana que antecedeu, deputada, a votação da manutenção da prisão do Daniel Silveira, os deputados recebiam no seu WhatsApp pessoal, que não é aquele WhatsApp que eles falam com os filhos, sabe? Aquele que eles falam com a família mesmo, aquele íntimo, que eu, graças a Deus, a senhora, eu passo esse material para o seu WhatsApp e agradeço muito a confiança que a senhora tem. Diz que chegava para os deputados federais um lembrete assim, lembre-se do número tal. Esse número era o processo deles que estava nas mãos do STF. E por isso 359 pessoas acabaram confirmando a prisão do Daniel Silveira, magnífico deputado lá do Rio de Janeiro. Então, lhe pergunto, a senhora eleita, a senhora vai ter uma postura não de enfrentamento, e quando a senhora estava falando, eu me lembrei tanto da Campagnolo lá de Santa Catarina. Uhum. A Campagnolo disse que na campanha ela dizia assim, eu vou sair dando porrada, vou para as reuniões para dar soco nos deputados da oposição. Mas quando você chega lá dentro, você sabe que você tem que negociar. Se vocês não viram essa entrevista, assistam no Brasil Paralelo, a entrevista da Ana Campagnolo, onde ela falou exatamente a mesma coisa que a Janaína. Quando você está dentro de um processo político, você vive um processo de minorar perdas. Você não consegue salvar o mundo batendo de frente. Você vai lá para minorar perdas. Então, eu queria que a senhora posicionasse, por exemplo, num episódio que como de ontem, e eu usei a frase do Marcos Polon, roubei do Marcos Polon, meu amigo. Ele fala, não é sobre armas, é sobre liberdade. Aí eu falei ontem, não é sobre o Telegram, é sobre liberdade. Como a senhora está vendo esse ativismo político escancarado do nosso judiciário? Olha, eu vou dizer para o senhor, nem nos meus piores sonhos, nem nos piores exemplos que eu construí em sala de aula para avaliar situações hipotéticas com os meus alunos, porque para a gente dar aula, a gente constrói, né, muitos cenários para poder fazer a aplicação do direito com os alunos. Eu imaginava algo parecido com o que está ocorrendo no STF. Então, vai muito além do STF ter ativismo ou legislar. É a subversão do direito, né? O magistrado exercer o papel de policial
de acusador, de testemunha, de vítima. São decisões monocráticas numa corte que é colegiada, instituindo ordem para um país inteiro, né? Então, assim, não tem nenhuma teoria jurídica que explique o que está acontecendo no STF. E não é só com relação a esse bloqueio do Telegram, né, que eu considero algo muito grave, porque foi uma situação envolvendo um perfil, né, em que praticamente houve uma pessoalização com o ministro Alexandre. O ministro trouxe uma questão do desafio lá do Alan dos Santos, que não é meu amigo, mas ele pessoalizou, entendeu? Então, foi uma situação com um perfil que ele, na verdade, está punindo um número indefinido de pessoas, inviabilizando a comunicação dessas pessoas, e tem algo muito grave, que é o fato de estarmos no ano eleitoral e de essa plataforma ser utilizada majoritariamente por pessoas da direita, né? Em especial o presidente da República, que é, se não a pessoa que tem mais seguidores no Brasil, um dos que mais seguidores tem. Então, assim, tem um efeito, né, deletério, do ponto de vista jurídico, da democracia, das liberdades, mas tem um efeito deletério para a democracia, vamos dizer assim, né, do seu ponto de vista eleitoral, porque vai repercutir especificamente num candidato que o Supremo Tribunal Federal já deu todos os sinais que não quer que seja reeleito. Então, a gente tem que olhar essa questão no seu todo. Que sinais o STF deu? Meu Deus do céu, não tem sinal mais profundo, mais evidente do que a anulação de todas as condenações do ex-presidente Lula, com a consequência de liberar o ex-presidente para concorrer com o Bolsonaro. Então, sob o ponto de vista, assim, do cenário geral, é muito grave, porque o Supremo está trabalhando, né, não vou dizer em prol de uma candidatura, mas flagrantemente contra uma candidatura, né? E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, o que eu sinto falta nos senadores, e eu não posso aqui falar do que eu faria ou eventualmente farei, porque a gente ainda não está num período eleitoral e a gente pode ter algum problema. Mas o que eu sinto falta nos senadores? De um deles subir na tribuna, né, e falar com convicção, com fundamentação sobre o que está acontecendo, sobre a gravidade deste momento, sobre o encadeamento de fatos, entendeu? E se forem senadores que têm inquéritos no Supremo, sejam inquéritos com algum lastro ou esses inquéritos construídos, porque é preciso ser dito que o tal inquérito das fake news é algo construído, não tem nenhum alicerce jurídico ali, nem fático, que o tal inquérito dos atos alegadamente antidemocráticos é construído, não tem nenhum respaldo jurídico naqueles autos. Então, seja porque o senador tem algum inquérito de uma situação com lastro, ou porque ele é alvo do inquérito construído para ficar preso, para não poder se manifestar, eu acho que quem concorreu ao Senado Federal precisa ter coragem. Então, eu sinto muita falta de alguém que suba naquela tribuna e fale sobre o que está acontecendo, né? Alguém que evidencie que um único ministro do Supremo não pode legislar, executar, investigar, né? E isso é muito básico no direito constitucional, no direito processual, civil e especialmente criminal. Então, assim, o Senado, hoje, ele me entristece. Então, eu quero, assim, deixar muito claro, porque as pessoas só pensam no impeachment, né? Não, porque tem que fazer impeachment do ministro A ou do ministro B. O papel do Senado não se restringe a um processo de impeachment, seja de que autoridade for. É a questão do enfrentamento institucional, porque a palavra enfrentamento pode dar ensejo a interpretações como xingamentos, ofensas, lacrações, ameaças, e isso não constrói.
né? É o preparo para subir na tribuna e dizer, olha, não pode um único ministro dar uma decisão, por exemplo, dando ordens a todos os ministérios públicos estaduais para que ameacem pais de perderem seus filhos caso eles não queiram vacinar seus filhos. Isso não existe. Não existe, né? Algum senador tem que subir na tribuna para dizer assim, meu Deus do céu, quem está pagando os advogados da rede para toda semana a rede ir no Supremo para derrubar uma portaria, uma resolução do Poder Executivo? Né? Eu vi levantamentos, até de órgãos de imprensa. Vou usar uma frase aqui do ex-presidente Lula. Nunca antes, neste país, o Supremo Tribunal Federal derrubou tantos atos do Poder Executivo. Nunca. Ministro Onyx baixou uma portaria para proibir que funcionários fossem demitidos com justa causa se não quisessem se vacinar. A rede foi lá no Supremo, derrubou a portaria. Ministro... Eu sempre me foge o nome do ministro da Educação. Não vou lembrar. Ribeiro. O ministro da Educação baixa ali uma resolução para proibir os reitores das universidades federais de inviabilizarem os alunos ingressarem nos prédios para assistirem aula se não estiverem vacinados. A rede vai para o Supremo e derruba. Como é que é isso aí? Então, o fato do eleitor ter votado num presidente que pensa dessa forma e o seu eleitor pensa dessa forma, não vale nada? Não vale nada. Né? Então, assim, essa reflexão, essa discussão que é jurídica, né, antes de ser política, mas é também política, é também filosófica, ela precisa acontecer. E o locus para essa discussão acontecer é o Senado Federal. E hoje nós, infelizmente, não temos quadros, né, que ousem fazer essa discussão. É um quadro assustador. O ministro Milton Ribeiro, os assistentes aqui ajudaram. Desculpa, eu sempre esqueço o nome dele, eu peço desculpa. Eu recebi aqui uma sugestão. Você foi brilhante, deputada, na defesa pela vida na audiência pública no STF. A pergunta é: como a senhora vê o ativismo abortista e como a sociedade pode lutar pela vida? Olha, entrar na Assembleia me ajudou a ver que essa mentalidade abortista, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Não é só o aborto, tá? Que não é pouco, mas são outras tantas searas que inviabilizam a criança nascer, a criança ter saúde, a criança estar numa família. Então, vocês não imaginam a dificuldade que eu enfrentei para aprovar um projeto para que crianças que estão em abrigos, invisíveis ao sistema de adoção, sejam colocadas em famílias já habilitadas para adotar. Né? Hoje, no Brasil, nós temos uma fila de adoção com algo em torno de 5 mil crianças disponíveis para serem adotadas. Mas abrigadas, nós temos mais de 30 mil crianças que estão invisíveis. Muitas dessas crianças nasceram de mães drogadictas, que foram chamadas a se tratar, mas não quiseram, e não querem ficar com essas crianças, mas a Defensoria Pública interpõe uma série de recursos, de forma que essas crianças envelhecem nos abrigos, e aí fica muito mais difícil elas serem adotadas. Então, a mentalidade abortista, a mentalidade antifamília, ela é muito mais ampla do que parece. Então, o trabalho dentro de uma Assembleia, ele é um trabalho de estar o tempo inteiro olhando com lupa os projetos para identificar, né, dentro de leis, muitas vezes até bonitas que apresentam, viu, aquele incisozinho que permite, né, facilitar o aborto, facilitar a gravidez de adolescentes, porque, infelizmente, são muitos os projetos que vêm para normalizar o sexo entre
pessoas muito, muito jovens, assim, ouso dizer até crianças, tá? Com um discurso de, não, informação, educação sexual, acesso a métodos anticoncepcionais, então normaliza o sexo muito, muito cedo. Então, por exemplo, qual é meu trabalho nesses casos? Apresentar uma emenda nos projetos para prever, né, que o adolescente vai ser sempre orientado sobre os males da vida sexual precoce, os benefícios de retardar o início da vida sexual. Então, no lugar de sair xingando, brigando, desmerecendo o colega, você tem que conhecer o regimento, né, e isso dá trabalho, para usar os instrumentos do regimento para blindar os projetos que são problemáticos, entendeu? Projetos que facilitam o aborto são muitos. Então, eu também ocupo os espaços de discussão, né? Aquela audiência pública no STF, ela foi muito rica para mim, porque eu pude conhecer pessoas de outras áreas que, com muita consistência científica, que pensam como eu. Então, por exemplo, foi ali que nasceu a minha amizade com o doutor Rafael Câmara, né, que é ginecologista, obstetra, trabalha pela vida, pela saúde de parturientes, de gestantes e de bebês, e hoje está, né, na Secretaria de Atenção Básica no Ministério da Saúde. Então, assim, por exemplo, né, por que eu vou apoiar o presidente? Porque ele tem quadros como o Rafael ali no Ministério da Saúde. E eu conheci Rafael, não no Ministério da Saúde, mas no Supremo Tribunal Federal, eu do mundo do direito, ele da medicina, nós dois lutando contra a legalização do aborto, que era pedida pelo PSOL. Né? O pedido do PSOL não era só para descriminalizar, era para a mulher chegar no SUS e dizer, olha, quero interromper essa gravidez aqui porque quero. Né? E o mesmo SUS que não tem recurso para uma série de procedimentos estaria obrigado a fazer o aborto na frente de tratamentos de saúde. Então, era eu pelo direito, Rafael pela medicina. Né? Na mesma audiência estava a doutora Ângela Gandra, que hoje é a secretária nacional da família. Espero que se afaste agora, dia 2, porque eu quero lançar a doutora Ângela, candidata a deputada federal. Gostaria muito que ela fosse vice do ministro Tarcísio aqui para o governo de São Paulo. Propus isso a ele, propus a ela também. Tenho certeza que ela aceitaria, mas aí é uma questão para eles refletirem. Mas eu quero poder lançar a doutora Ângela, candidata a deputada federal, né? Então, assim, o governo que põe doutor Rafael no MS, doutora Ângela na Secretaria Nacional da Família, é um governo que eu preciso apoiar, né? Mas não dizendo amém, não fazendo claque, porque essa não sou eu, entendeu? Continua. Não, pode falar. As pessoas têm essa preocupação, e você respondeu. Talvez a pergunta que eu mais recebi aqui na comunidade foi exatamente: você vai apoiar, você vai pedir votos para o presidente? Como é que está a tua posição em relação à eleição presidencial? As pessoas questionam muito que você já foi simpática ao MBL, e cá entre nós, muitos de nós fomos, eu nunca fui, mas teve muita gente que acreditou no idealismo. Algumas pessoas colocam que a senhora é pró-Moro. Eu, por exemplo, tenho várias pessoas. Uma das pessoas que eu mais gosto, assim, politicamente, com quem eu converso sempre que possível, a Flávia Ferronato, por exemplo. A Flávia era pró-Moro também. Então, as pessoas podem mudar. Qual a sua posição em relação à eleição presidencial? Eu vou apoiar o presidente. Porque eu não estou vendo saída. Entendeu? Não vou mentir. Tá? Gostaria de uma pessoa com outro estilo, uma pessoa que tentasse, pelo menos, né, cumprir melhor a liturgia do cargo. Não vou mentir, entendeu? Mas eu não estou vendo, comparando com os demais candidatos e com os potenciais que eventualmente venham a surgir, eu não estou vendo alternativa, tá? E eu acho que tem grande chance da gente entrar aí numa polarização forte, e ele vai precisar de toda a força,
né? Então eu vou apoiar o presidente. Mas é o que eu digo, eu vou apoiar do meu jeito, entendeu? Gente, eu não faço o diabo para me eleger, entendeu? Eu não vou dizer o que o povo quer, não vou sair por aí puxando saco, ficar de papagaio de pirata, essa não sou eu, tá? Mas eu vou apoiar. Com relação ao MBL, eu tenho dito que esses áudios do deputado Arthur, eles são decorrência, eu vou dizer um negócio forte aqui, mas as pessoas vão achar, podem até criticar, é a mão de Deus, tá? Eu também é a mão acho. de Deus. Sabe por quê? Porque eles têm uma capacidade de manipulação e de enganar as pessoas, tal, que eles me enganaram por muito tempo. Eu achava que eram jovens bem-intencionados, que às vezes erravam, mas que queriam o bem do país, entendeu? E ao longo da convivência, eu comecei a ver o tanto que eles são mentirosos, o tanto que eles manipulam, o tanto que eles dizem o que precisa ser dito para crescer, para ter like, para ganhar dinheiro, essas tantas vaquinhas que a gente nunca vê o dinheiro ser entregue. Então, assim, da mesma maneira que durante um tempo as pessoas diziam, Janaína, eles não são o que você acha que eles são, e eu os defendia, e aí precisou acontecer a armação contra mim, né, deles inventarem coisas absurdas, e eu ver a mentira, entendeu? E assim, além da mentira, o cinismo, sabe? Porque você olhar no olho de uma pessoa e falar, você está mentindo, e a pessoa rindo na sua cara. Então, assim, eu acho que aqueles áudios foram a mão de Deus, porque ficou claro para o mundo que o Arthur construiu uma personagem de um herói que foi para a Ucrânia, né? Melhor que todo mundo, se expor ao risco, e ele estava ali, né? Olhando para aquelas mulheres como lixo, como objeto, como um pedaço de carne, e humilhando, e mostrou o que ele pensa das pessoas vulneráveis economicamente, que é a postura dele dentro da Assembleia, ele não deixa ninguém entrar no gabinete para vender uma coxinha, entendeu? Então, assim, aquilo foi a mão de Deus, né? Com relação ao Sérgio Moro, eu sou uma pessoa justa. Eu não acho nem justo nem inteligente quando o bolsonarismo ataca o trabalho do Moro na Lava Jato. O trabalho do Moro na Lava Jato é algo impagável para o país. Quando os bolsonaristas atacam o trabalho do Moro na Lava Jato, só dão força para o PT. Porque o discurso de que o Moro foi parcial e que por isso foi tudo anulado, esse é o discurso do PT, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, desculpem, não me peçam para ser burra. Sabe? Não me peçam para ser burra. É preciso isso, porque eu, por exemplo, eu acompanhei o trabalho do Moro, admirei ele, fiz minhas ressalvas pelo fato dele ter tido uma postura extremamente generosa ou condescendente com o PSDB, por exemplo. E foi... Ele não tinha competência, por exemplo, para julgar o Aécio. O Aécio tem foro privilegiado. Entende? Então, assim, essa parte técnica que os petistas nunca consideram, os bolsonaristas estão emprestando o discurso do PT. Eu quero perguntar, quando chegar segundo turno Lula e Bolsonaro, como é que vai ser? Aí vai mudar o discurso? Então, assim, ao menos inteligência esse pessoal tem que ter. Aí ficam com raiva de mim porque eu falo a verdade. As pessoas não gostam muito, né? As pessoas não gostam muito do contraditório, porque é a questão mesmo do torcedor. Agora, infelizmente, o Moro, eu confesso, eu tinha expectativa com relação à candidatura dele, porque eu acompanhei o trabalho dele na Lava Jato, achei o trabalho dele impecável. Mas ele saiu do governo de uma maneira atabalhoada. A vida política é difícil, as pessoas às vezes não têm maturidade. Então, assim, isso não era suficiente para eu não ouvi-lo como candidato, tá? Mas eu passei a observá-lo de forma, assim, muito detalhada. E, assim, como potencial candidato, eu não gostei. Entende? Então, assim, eu não acho que as pessoas têm que ser torcidas. Não, porque é Bolsonaro, quem tiver contra Bolsonaro, eu estou contra. Não, eu quero ouvir o país acima, tá? O país acima, meu povo acima. Se aparecesse um candidato melhor, entendeu? Eu apoiaria, mas não apareceu.
E as pessoas não conseguem entender e aceitar isso. O Não Hernani fala Rocha... isso. Olha, eu acho assim, mesmo o próprio presidente, que implica um pouco comigo, eu acho melhor uma pessoa como eu, que fala as coisas na cara, mas apoia, defende o que precisa ser defendido, e realmente corrobora das bandeiras. Né? Sim, o que eu falo, eu acredito. Do que alguém que fica ali puxando o saco, rodeando, acompanhando em tudo quanto é ato para sair na foto, para ganhar voto, e por trás mete a boca. Entendeu? Acho melhor. Agora, cada um que escolha quem quer ter do lado. Agora vamos... eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não tenho essa intimidade contigo, Janaína. Eu te admiro de longe, né? Agora eu pergunto, durante o período da entrevista, a coisa que eles mais me perguntavam assim, Alfredo, pergunta para a Janaína se quem vai dar a entrevista é a Ruth ou a Raquel. Olha, fala disso. Eu acho que todo ser humano, ele é uma integralidade, entendeu? O que acontece é que as pessoas escolhem o que gostar. Né? Então, a Janaína, que é contra a legalização do aborto, é a Ruth, eu gosto dela. A Janaína, que é contra a diminuição da idade penal, é a Raquel, eu não gosto dela. Né? A Janaína, que concorda com o Bolsonaro, que não pode obrigar a dar vacina, é a Ruth, eu gosto dela. A Janaína, que é contra legalizar jogo no Brasil, que o ministro Gilson está defendendo, e toda a base do governo está defendendo, não, ela é a Raquel, eu não gosto dela. Então, assim, gente, não tem Ruth e Raquel, tem Janaína Pascoal, que tem autonomia, que tem personalidade, que tem história, que não vai ficar na rabeira de ninguém, ganhando ou perdendo. A personalidade tem um preço, todos nós pagamos um preço. Eles estão reclamando até, olha só, Janaína, como é engraçado esse pessoal. Eu aqui, eu faço live todos os dias, já fiz uma na hora do café, eu faço todo dia, 7 da manhã, e faço às 5 da tarde, faço lá. Agora, eles implicaram até com a sua camisa, dizendo que ela tem estrelas. Pode um troço desse? Não, pautas conservadoras. Qual é a sua posição em relação, por exemplo, à questão das armas? Eu acho que você não pode, né, liberar que as pessoas comprem sem terem cursos, sem terem exames de sanidade mental, entendeu? Então, por exemplo, quando teve lá o referendo, eu votei não ao desarmamento. Né? Fui a única professora da USP que declarou o voto contra o desarmamento. Tá? Se outros votaram, não sei, mas todos que se manifestaram publicamente se manifestaram a favor do desarmamento. Então, eu tenho uma postura de que as pessoas têm esse direito, tá? Seja para autodefesa, seja para que nós não tenhamos um boom de criminalidade, porque o desarmamento dá tranquilidade para o criminoso de que o dono daquela residência não vai ter como se defender, seja para eventualmente defender até o país. Né? Veja o que está acontecendo na Ucrânia. Né? Então, assim, nós não sabemos o dia de amanhã. Né? Nosso país é muito rico. Então, eu sou a favor dessa liberdade, mas com responsabilidade. Não é para entrar numa loja e sair comprando arma torta e à direita. Agora, eu particularmente digo que concordo plenamente contigo, Janaína, porque eu defendo a seguinte tese, simples. O Estado não pode me proibir de ter armas, mas a legislação não me pode permitir eu comprar armas como se eu fosse ali comprar um pacote de bala. Isso nós temos que ter regramento. Até porque uma arma é uma coisa muito delicada. Eu não sei se alguém... Eu sempre digo, se você já pegou uma arma, você sabe perfeitamente o risco que dá e o quanto ela empodera a pessoa. Sim, então assim, a gente tem que ter responsabilidade. Gente, quem me acompanha sabe que eu não jogo para torcida, entendeu? Eu não jogo para torcida. Quem sabe do meu sofrimento dentro da USP, entendeu? Sabe que meus pensamentos são esses desde que eu sou criança, que eu sou contra aborto desde que eu sou criança, que eu sou a favor da infância da família. Então, assim, eu não falei nada para me eleger. E não falarei nada diferente do que eu acredito para me eleger.
Porque, assim, estar na política, para mim, é servir. Entendeu? É servir. Né? Não é para eu me servir. Entendeu? Sempre tive vida autônoma, sempre tive emprego. Então, assim, essa coisa de ficar, não, porque a Janaína é isso, desculpa, não é para mim. Se a pessoa realmente não consegue ver a minha convicção, a minha coerência, é porque ela não me merece. Eu tô olhando, terminando aqui, as perguntas, tem muitas, né, perguntas. A Nete linda. A Nete vem candidata a federal também. A Nete, olha, deixa eu te falar, antes você falou da pauta dos gays, eu não sei se tu conhece uma vereadora lá de Londrina chamada Jessicão. Eu já ouvi falar, mas não a conheço. Mas ela fez uma live, a Jessicão, tudo isso que você falou do ativismo gay e tudo mais lá atrás, ela confirmou numa live com outro amigo seu, o Emerson Zocchi. Ai, adoro o Zocchi. O Zocchi também vem candidato. Acho que vai fazer parzinho com a Nete. Eu tenho aqui, eu estou só esperando onde é que está a Nete, eu coloquei. A Nete é uma pessoa, a Nete é mais ou menos assim, a secretária do Canal de Brasília em São Paulo. Ela é ótima. Ela é ótima. Num certo sentido, não querendo me comparar, quem sou eu, né? Eu sei o que é você fazer um canal, por exemplo, o nosso canal aqui, Janaína, ele tem hoje 115 mil, acho que 115.400 inscritos. Nós não somos ligados a nenhum movimento, nós não somos ligados a nenhum partido, a nenhum parlamentar. E eu vou dizer uma coisa para ti, com exceção da Fernanda Bart, uma baita de uma vereadora em Porto Alegre que virá deputada estadual, você é a primeira pessoa que eu me animei em convidar para vir dar live. O deputado Sanderson também. Por quê? Porque eles costumam, mas o Sanderson foi numa questão específica lá do Rio Grande do Sul. Os demais, eles gostam muito de condicionar a pergunta: quem você está apoiando? Em nenhum momento a Janaína fez nenhum tipo desse tipo de pergunta para mim, nem nada. Entendeu? Então, Janaína, eu te agradeço. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. Uma delas, que talvez seja a última, por causa do horário, você tem outros compromissos. Eu queria que você nos falasse sobre a sua opinião sobre o governo Dória. Olha, muito decepcionante. Muito decepcionante. Eu iniciei, como eu sou uma pessoa assim que trabalho muito com a institucionalidade, eu entendo assim, eu sou uma deputada, ele é um governador, nós precisamos ocupar os espaços, dialogar. Então eu iniciei assim com um espírito muito de colaboração, entendeu? Quando ele convidava para reuniões, eu ia. As reuniões mensais que ele faz com os deputados, eu participava de todas. Só que eu comecei a ver coisas que me desagradaram muito. E eu percebi que era um grande teatro, sabe? Ele fazia aquelas reuniões para usar a gente, para dizer, olha, estão todos aqui, a deputada Janaína participou, mas o que ele falava nas reuniões, ele não sustentava do lado de fora. E eu não aceito isso. Eu acho que se a gente vai fazer uma reunião de trabalho, algo institucional, e você fala uma coisa para mim, eu acredito, e aí sai para um jornalista e fala o contrário. Então, eu comecei a ver isso muitas vezes, envolvendo temas importantes, né? E a gente cindiu de maneira, assim, acho que sem volta, quando ele quis fechar o Hospital Darcy Vargas, que é um hospital infantil aqui em São Paulo, que está num bairro nobre, e ele quis fechar, porque ele ia dar esse terreno para uma construtora que ia fazer um outro hospital num outro bairro distante, um terreno ruim, entendeu? E quando eu o questionei sobre essa negociação, ele falou assim, não, mas é a iniciativa privada, vai dar de presente um hospital. Eu falei, não, senhor, se eles quiserem construir outro, ótimo, mas o que eles querem é o terreno, e o senhor vai fechar um para abrir outro. Como ele não tinha argumento, ele falou assim, você é bolsonarista, isso na reunião. Aí eu vi que ele não ia mudar de ideia, eu fui para a tribuna e falei que ia pedir
investigação, que isso não podia acontecer. Aí ele foi, deu uma entrevista, disse que nada daquilo era verdade, ou seja, que eu era mentirosa. Eu pensei, para que eu vou fazer reunião com o governador do estado, na condição de deputada, se o que ele fala na reunião ele não sustenta do lado de fora? Então é tudo fake. Aí, a postura dele com relação à pandemia, eu apoiei o primeiro fechamento, tá? Quero ser muito honesta aqui, transparente, porque eu entendi que era necessário para a gente saber quem era esse inimigo invisível, essa doença. Mas o segundo fechamento não era necessário, os recursos já tinham sido liberados, ele podia ter feito todo o preparo, então foi autoritarismo puro. E depois, a dinâmica dele com relação às vacinas me desagradou demais, porque a sensação que dá é que se quer vender vacina, para além de imunizar a população. Então, eu realmente não gostei do governo dele. Não tenho o estilo de ofender as pessoas, de xingar as pessoas, de atacar as pessoas, mas eu não gostei do governo dele. Não quero que ele seja presidente do Brasil. Se eventualmente ele desistir da candidatura à presidência e vier a governo, não quero que ele seja governador novamente, né? Aconteceu com ele, da mesma maneira que o MBL, assim, essa situação do hospital, que foi bem no meio do nosso mandato, ela foi muito importante. Eu considero a mão de Deus, entendeu? Para mostrar, meu Deus do céu, uma pessoa que mexe com um hospital infantil, né, pode qualquer coisa. Entendeu? É assustador, né? O oportunismo é isso. Janaína, eu sei que você é uma pessoa que gera, logicamente, embates. Como eu falei lá no começo, você, quem gosta de culinária, você é que nem o pequi. Pequi, não sei se você já comeu, mas meu pai sempre adorou feijão, arroz e pequi. Quando ele viajava, ele trazia para a gente as garrafas cheias de pequi para comer com arroz e feijão. Conheço bem. Você sabe que as pessoas extremamente pensam assim, você é assim, né? Ou vão gostar de ti, eu conheço gente que adora pequi, tem gente que odeia pequi, mas não interessa. Eu respeito os pontos de vista divergentes, eu não coloquei em destaque as ofensas e não bloqueei. Só bloqueei mesmo aqueles que partiram para agressão mais descancarada e escancarada. Não creio que seja através de gritos e ofensas, ralhos, relhos e ranços que nós vamos resolver a questão do amadurecimento político que o nosso país precisa ter. Então, Janaína, eu quero dizer da minha gratidão, não sei, se você ficar com alguma coisa em aberto para falar, você pode falar. Eu não chego aqui para constranger as pessoas. Eu tenho 63 anos bem vividos, com a graça do bondoso Papai do Céu. Sou jornalista desde os 14 anos, 13, 14 anos. Já ganhei tudo que eu precisava. Então, eu pergunto particularmente para as pessoas sempre o seguinte: você, às vezes, eu vou contar uma história que eu vivenciei, Janaína, entre as muitas que eu vivenciei. Uma vez eu estava em Candelária, numa discussão num bar. Eu sou de Candelária, no interior do Rio Grande do Sul. O presidente era o Sarney e eu era assessor técnico da Constituinte. Aí, um cara no bar, que eu sempre frequentava, eu sempre gostei de tomar cachaça com butiá. O cara chegou e disse assim: mas Bessov, tu é um canalha, tu é um covarde. Você está lá em Brasília, se eu estivesse lá, eu matava o Sarney. Hoje não mais, né? Mas naquela época eu andava sempre armado. Eu puxei o revólver detrás da roupa, botei o revólver em cima da mesa, a 1,38, botei em cima da mesa, e peguei e passei dei o cartão para ele. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui a arma, tá aqui o meu cartão, você compra a passagem aérea, vai lá e mata e vem aqui que eu vou ficar esperando você chegar aqui com a arma de volta. Quer dizer, muitas vezes as pessoas não têm noção de como é o enfrentamento. Eu agradeço demais a Deus, Janaína. Se eu falasse antes para ti, e quando você fala do ativismo em sala de aula, eu tenho filhos que fizeram direito aqui na UNB. Hoje ele medicina. Então, eu cansei de ver, Janaína, senador no cafezinho, agora não porque o WhatsApp e o celular acabaram com isso, mas senadores combinando briga. Olha, eu vou fazer um dia. Está aqui a cópia do meu discurso contra você. Eu vou fazer esse discurso e você vai defender aqui, aqui, aqui. Combinando briga.
É muito triste. Sabe? Então, quando a gente encontra uma pessoa com a autenticidade da Janaína, você não precisa gostar dela, mas tem que respeitar. Sabe? Respeito é bom, ajuda a preservar os dentes e os cabelos. Sabe? Eu espero mesmo que você tenha se sentido à vontade. Eu fiz as perguntas que eu queria fazer. Muito obrigada. Das que chegaram também aqui pela rede, eu queria que você se despedisse, falasse o tempo que você quiser aí para se despedir, porque aqui o essencial nesse espaço, nós já estamos negociando com o general Heleno, com o Tarcísio e tantos outros, porque eu quero muito para abrir o espaço mesmo para discussão. Eu agradeço demais o convite, agradeço o diálogo, muito construtivo. Desejo, assim, muita saúde para todos que nos acompanham e tranquilizar um pouco o coração, entendeu? Essa dinâmica de agressividade, ela não é boa para ninguém, para ninguém. E ouso dizer, né, se as pessoas que estão com esse grau de agressividade estão defendendo o presidente, isso não ajuda o presidente, né, porque ele também acaba sendo instigado a adotar um estilo que o prejudica e prejudica o país, né, porque quando os seguidores do presidente gostam, né, que ele parta para briga, que ele parta para agressividade, os estão instigando, entendeu? E isso prejudica muito o trabalho dele. Então, eu peço assim, coração tranquilo, nós não vamos enfrentar uma briga simples, tá? Eu sei que muita gente fala que as pesquisas estão fraudadas. Olha, eu teria tudo para querer dizer que as pesquisas estão fraudadas, né? Eu estou aí bem lá atrás nas pesquisas. Mas, assim, eu acho que a gente tem que... Eu aprendi muito com meu pai. No lugar de desmerecer o adversário, a gente tem que contar que ele é bem melhor do que o que a gente imagina, entendeu? Em termos de estratégia. Então, não vai ser um embate fácil, não vai ser um embate de torcida, né? Vai ser um embate de preparo, de convicções, né? De debate. O presidente vai precisar estar nos debates, ele não esteve na última. Ele vem com uma força diferente da que ele teve na última. Então, eu peço para esses apoiadores tranquilizarem o coração e entenderem, né, o que eu falei lá na convenção de 2018. É muito difícil ganhar sozinho para um nicho e é mais difícil ainda governar sozinho para um nicho, né? Ele vai precisar de apoio, né, de janaínas, de pessoas até mais brandas, mais, vamos dizer assim, que uma visão menos até próxima dele do que Janaína. E se esses apoiadores mais próximos não compreenderem isso, o Brasil inteiro pode sair muito prejudicado. É isso. Muito obrigada, querido. Até a próxima. A próxima, isso que a Janaína falou, me lembra de novo a Campagnolo, quando ela disse, olha, as pessoas vêm falar para mim, mas a esquerda, quando é segunda-feira, quando é domingo, a esquerda está fazendo reunião. 8 horas da manhã de domingo, estão fazendo trabalhos com lideranças comunitárias e tudo mais. Eu também penso muito, Janaína, que o único segredo que a gente tem é votar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu costumo dizer que eu tenho mais medo, Janaína, do mimimi dos conservadores do que das eventuais fraudes das urnas eletrônicas. Somos okay? Dois. Então, um grande abraço para ti, um beijo, fica com Deus. E no próximo sábado, ao meio-dia, nós estaremos de volta aqui com uma outra entrevista. Nós não queremos agradar. Eu uso uma frase que é mais ou menos a da Janaína, sabe? Eu termino todos os meus comentários, Janaína, dizendo assim, você não precisa concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Esse é um princípio. Tchau, tchau, Janaína, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.